engraçado agora olhar para a igreja, olhar para a câmera. Como vai ser esse mistério, né? A gente vai caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Depois de alguns meses longe, quantos meses? 5 meses? Deu 5 meses? Quase 6 meses. Deus é bom, né? Eita, Deus abençoe, saudade. Glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Você aí na sua casa, já pega a sua Bíblia. Já convido os irmãos aqui que estão presentes também a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Um texto muito conhecido, por isso nós vamos já saltar do verso 1 já para o verso 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 3, porque vocês conhecem a história. Então vou começar a partir desse verso até o verso 8, é a leitura desta noite. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Glória a Deus. Acompanhe a leitura comigo. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, para os nossos corações. Eu confesso, igreja, que eu tenho sido ministrada já uns 4, 5 dias nessa palavra. Tive a oportunidade de ouvir alguém ministrando, ensinando nesse texto. Esse é um texto muito conhecido, como eu disse, e vocês vão trazer a memória na leitura, e às vezes você mesmo, quando eu falei do capítulo, você fala, pronto, lembrei a história de Eucana. Só que eu nunca vi por essa ótica, e falou tanto comigo. Eu espero que aquilo que o Espírito Santo tratou no meu coração, eu possa dividir ao seu coração, e que o Espírito Santo possa fazer aquilo que só Ele sabe fazer, que é falar de uma maneira perfeita e de encontro com a sua necessidade nessa noite. Amém? Verso 3 diz o seguinte: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Verso 7 novamente. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Os meninos já fecharam a porta. Obrigada. Aí você conseguiu colocar aquele fundinho de música só para não atrapalhar. Eu não sei como vai ser para vocês. Nós estamos uma live na igreja de Sumaré, como vocês já sabem. Só que aí tem os barulhos, né? Nós estamos com as janelas abertas, a porta estava aberta. Então, mas eu espero que esse barulho dos carros, nós estamos uma avenida, não venha atrapalhar aquilo que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Amém? Texto conhecido, não é? Igreja, quando o Senhor Jesus, aliás, ainda Deus, nós estamos falando do Antigo Testamento, retirou o povo do Egito, Ele convida Moisés a subir no Monte Sinai, e ali ele tem uma reunião poderosa com Moisés. Eu fico maravilhada quando eu leio o Êxodo e vejo o Senhor falar com Moisés, dando algumas diretrizes acerca da nação que havia sido gerada no coração de Deus. E a gestação espiritual de Deus estava sendo manifestada através daquele povo que era escravo no Egito e agora estavam peregrinando no deserto até chegar à terra prometida, o cumprimento da promessa. Eu costumo dizer que até o cumprimento da promessa nós temos que passar pelo deserto. O deserto tira tudo aquilo que é tóxico nosso. Então, se você tem uma promessa do Senhor, está no período do deserto, glória a Deus, porque você está em movimento, é necessário. E foi da mesma maneira
que Deus fez com o povo de Israel. Só que Deus é tão lindo, a presença dele é tão maravilhosa, que mesmo no deserto, ele manifesta a presença dele. É no deserto que nós ficamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. É no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. No deserto gera homens e mulheres maduros espiritualmente. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o povo peregrinando no deserto, chama Moisés e fala: Moisés, eu vou entregar uma arquitetura para você. O maior arquiteto perfeito do mundo é Deus. E ele fala assim: olha, vocês estão no deserto, mas a minha presença vai estar no meio do povo de Israel, no meio das tribos. Então você vai construir, você vai ser esse líder que vai dar direção para todo o povo de Israel. E você vai construir um lugar que será a minha presença. Este lugar então será chamado como tabernáculo. Ali eu vou manifestar a minha presença. Eu vou estar no meio do arraial deste povo. Ou seja, o Senhor é aquele que habita no meio dos pecadores. É aquele que habita no nosso meio, porque nós somos pecadores. Ele manifesta a presença e a graça dele em todo o tempo. Para nós que somos tão pequenininhos e que sabemos errar, nós sabemos muito bem errarmos o tempo todo, e através da graça, da presença dele, vai nos corrigindo, nos ensinando. E hoje, na nova aliança, nós temos o auxiliador, o consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Senhor pede para construir o tabernáculo, e você vai ver ali a partir do Êxodo, capítulo 25, convido você a ler, a degustar esse processo de construção. O envolvimento do povo de Israel, como o Senhor solicita pessoas para ajudar na obra, para que o nome dele seja glorificado. E não é diferente. O Senhor conta comigo, conta com você para a manifestação do poder dele, para as realizações das obras, do ministério, do chamado na terra. E ali todo o povo de Israel então se envolve para a construção desse tabernáculo. E Deus, ele é tão criativo, ele é de uma grandeza, e tudo que ele viu de detalhes ali no tabernáculo. Quando nós vamos ver os detalhes dos utensílios, dos móveis, da mobília do tabernáculo, você fala assim: que Deus é esse que cuida dos detalhes? Ele deu a direção do tipo de madeira, ele deu a direção do tipo de tecido. Eu não faço a menor ideia como isso foi num deserto. Ele deu todas as diretrizes. E sabe que eu posso aprender dentro dessa construção? Que Deus é um Deus que cuida dos detalhes. E se ele cuidou de um tabernáculo que seria temporal, imagina as nossas vidas. O cuidado que ele não tem para comigo e para com você, ele cuida nos detalhes. E é os detalhes que vai nos conduzir para a vida eterna. O tabernáculo ficou para a consumação do fogo, porque nós vamos ver que o tabernáculo existiu até ali na construção do templo, na figura de Salomão. Deus já sabia disso, mas Deus, dentro do cuidado, da graça, da bondade, da perfeição, ele vai construir a direção. Aliás, ele vai dar para Moisés nos detalhes. E dentro dos utensílios, dos móveis, ele pede para construir um altar. Um altar onde o povo iria levar o sacrifício. O altar do holocausto, capítulo 27. Ele passa as medidas, ele passa a madeira, ele passa como vai ser as pontas do altar, todas as instruções. E naquele altar iria servir naquele contexto para todo o povo de Israel levar as ofertas como sacrifício, a adoração. E você vai encontrar em Levítico todas as instruções. Aliás, o livro de Levítico é um regulamento. Aí vai fazer uma oferta de manjares, das primícias, e aí você vai lendo, algumas pessoas até ficam cansadas, mas tudo tem uma simbologia poderosa, apontando para o Novo Testamento. Vem comigo. Ali no altar eles iam apresentar os animais, o cordeiro, a pomba, o rolo, que também você vai ver tudo lá em Levítico. Neste momento, de ano em ano, diz que esse homem, da tribo de Efraim, ele andava mais ou menos 25 a 30 quilômetros para chegar nessa região de Siló, onde estava o tabernáculo, o altar de adoração,
para sacrificar anualmente, provavelmente para apresentar ali o arrependimento, o sacrifício pelos pecados, ou também de ações de graça. E de ano em ano ele levava então o cordeiro para apresentar em sacrifício para o Senhor. E durante esse sacrifício, em alguns que nós poderíamos até pensar em estudar, em falar sobre esse tipo de sacrifício, que tinha cada um ritual, uma maneira, ou seja, Deus não recebe de qualquer maneira. Esse de ano em ano, para apresentava o cordeiro, matava. Só que parece que esse sacrifício de Eucana, que apresentava ao Senhor, parece que era um envolvimento não só do sacerdote, porque quem apresentava ao Senhor a oferta eram os sacerdotes, que começa lá em Arão. Havia um envolvimento também no ofertante. Vem comigo, igreja. Qual é esse envolvimento? Apresentava o cordeiro, era tirado do cordeiro gorduras, os rins, fígado. Falar, ai, misericórdia, Jesus, Deus recebia isso? Recebia porque era um meio de sacrifício. Que hoje nós temos a figura de Jesus, que morreu, foi o cordeiro perfeito e sacrificou e foi entregue e se entregou no nosso lugar, para perdoar todos os nossos pecados. Como o Senhor não recebia sacrifício humano, eram os animais que eram sacrificados. Esses dias alguém fez a pergunta e falou assim: pastor, acho que eu não iria aguentar sacrificar os animais no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, meu Deus, né? Muitos animais. Aí eu dizia para ela: você come carne? A gente continua sacrificando, né? Ela falou: eu como. Eu falei: então, você come, né? Continua sacrificando um monte de bichinhos aí, né? Isso para quem come, não para os vegetarianos, enfim. Mas era um meio, alguém tinha que morrer, tinha que ter sacrifício. E Jesus fez isso por mim e por você. E é interessante que tudo, nós não vamos falar sobre sacrifício. Vem comigo, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Mas até os rituais, os sacrifícios apontavam para o Novo Testamento. Por exemplo, eu vou dar só de uma curiosidade. Quando ele pedia para separar os rins, para os judeus, os rins era a sede das emoções. Eles consideravam que ali gerava vida, e vida através das emoções, o que hoje nós falamos do coração. E o rim era apresentado no altar do Senhor. Sabe o que podemos aprender? Que não era simplesmente um órgão que o Senhor estava pedindo para que o sacerdote retirasse do animal e colocasse como sacrifício, mas ali já era um sinal para dizer que as nossas emoções, que a nossa alma, os nossos sentimentos também teriam que ser apresentados como sacrifício no altar do Senhor. Tudo tinha um propósito. Só que neste ano, nesse sacrifício, como eu disse, parecia que havia um envolvimento do ofertante. O sacerdote então arrancava o que era apresentado ao Senhor, tirava ali o sangue, que iria lançar, jogar, esburfar, como que eu posso dizer? Borrifar, é isso aí, borrifar o sangue do animal ali nos ofertantes, sobre ele. A simbologia da purificação, do perdão, que hoje nós temos o sangue de Jesus. Aleluia. Não é sangue de animal, mas o sangue de Jesus. O sacerdote então, ele ficava com a parte do peito e da coxa direita. Ele poderia comer. Isso você vai encontrar em Levítico. Tinha uma parte que o sacerdote poderia comer. E um outro pedaço que sobrava, ele dava para o ofertante. Ou seja, há uma interação no altar do Senhor. O sacrifício era entregue, mas o sacrifício também tinha o envolvimento do sacerdote e o envolvimento daquele que estava ofertando. Só que neste caso, e aí chega aquilo que o Senhor colocou no coração, no meu coração, para dividir com vocês, é que neste caso, quando o sacerdote ia dar o pedaço para Eucana, o que Eucana, figura patriarcal, ele recebia esse pedaço, então ele dividia para Penina, dava para os filhos, ao envolvimento no culto, envolvimento no sacrifício, e ele dava um pedaço para Ana. Só que diz a palavra que Ana não comia. Dentro daquele ritual de culto, de ação de graça, de holocausto, de sacrifício, Ana não comia. Ficava empurrada. Por que Ana não comia? Porque ela tinha uma demanda, um problema familiar, que nós já conhecemos. Que a Penina irritava, e de ano em ano, sabe aquela que era usada mesmo, porque dizia, quando eles iam subir para cultuar, a Penina irritava ela constantemente.
Aquele povo que irrita, sabe? E não ajuda em nada, só atrapalha. E atrapalha a nossa adoração. Que vai na igreja, vem de novo, mas o Covid, mas não tem injeção, porque não é nada, porque... Só o sangue. Vem no carro, vem xingando, vem brigando, vem criticando. Então, gente que quer sabotar o culto do outro. Parece que Penina era especialista nisso. E quando Ana chegava para cultuar, já chegava com o coração amargurado. E não se envolvia, não comia. Não comia. O que eu aprendo com isso? Que às vezes os conflitos, os nossos problemas, atrapalham o culto ao Senhor. Talvez não seja uma penina, talvez você não esteja enfrentando uma penina que fique irritando aí constantemente, excessivamente, como diz a palavra no verso 6, na versão que eu leio. Mas ser uma penina irritando ou não. E isso tem atrapalhado o culto, o seu culto. E o que me incomoda e que eu posso aprender com esse texto é que os conflitos não podem atrapalhar ou não podem atrapalhar o culto ao Senhor. Não devemos ficar de escanteio porque temos uma demanda, um conflito que ainda não foi resolvido. Então atrapalha, por quê? Porque eu ainda não paguei tal conta, porque eu ainda não resolvi isso, porque ainda as minhas finanças não estão assim, porque a casa não está assim, porque o ministério não está assim, e por isso eu não cultuo, eu não me envolvo, eu não abraço a causa. Eu venho para o culto, escuto uma ministração com uma cara de cheque sem fundo, tipo, por quê? Porque eu estou com tantos problemas. Tem tempo para ficar ouvindo palavra, ministração, pregação. E os conflitos vão roubando a alegria de estar no culto, a alegria de participar do sacrifício e de dizer: o Cordeiro Perfeito se entregou por mim, ao sangue dele sobre a minha vida. E espiritualmente eu tenho a marca do Cordeiro, e nenhum dos meus problemas irá sabotar o culto que eu vou prestar a ele. Aquele que se sacrificou, ao Cordeiro que hoje é o leão. Os problemas não devem ser o termômetro da nossa adoração, igreja. Não são as nossas dificuldades que devem medir a minha entrega, a minha participação. Tem gente que não come do quê? Da palavra de Deus. Não come, por conta dos problemas. E fica idolatrando as dificuldades. Sabe quando você passa a idolatrar? É quando algo é maior do que o Deus que você serve, do que nós servimos. Então, não se envolve mais, não se entrega mais, não chora mais, não canta mais. Por conta do quê? Porque eu estou com muitos problemas. E fica idolatrando. Tem gente que tem a necessidade de ficar só no problema, e no problema é pior, que não dá um passo para mudar. Fica idolatrando a dor. E parece que a dor é muito maior do que Deus. Aí a gente canta, né? A nossa confiança está em Deus, porque Deus é maior, porque vou passar por cima das águas, porque se não abrir eu vou voar. Sei lá, as nossas canções. Mas aí a canção é só de boca para fora. Eu vou só de boca para fora. Porque lá no coração não está entregue, não está prostrado no altar. É com os problemas, é com as aflições, é com o diagnóstico, é com o desespero, é com a conta, é com os problemas, é com o despejo, é com tudo isso. Mas quando chega no altar da adoração, existe entrega. A entrega completa, sem reserva. Não fica com um bico assim. Eu fico imaginando, lendo essa história de novo, Ana brava, irritada, porque Penina já estava lá, e com um bico desse tamanho e dizendo: não vou comer. Não vou comer. Ana, come. Eu dou a melhor parte, Ana. A Ana dizendo: não vou comer não. Por quê? Porque colocaram outra pessoa no louvor. Tô brincando, sei lá. Ana, come, Ana. Não, porque não me chamaram, não me deram oportunidade para cantar nesse culto, não vou comer. Ana, come, Ana. Não, porque não falaram que ia mudar, sei lá, a cor da igreja.
e tinha que passar por mim. Come, Ana, é culto, é adoração. Não, eu tô tão chateada porque mexeram nos fios, sei lá. A gente fala assim, né? Tem água aqui não, benção? Não tem, né? Tô procurando água, gente, procurando água. Então, come, Ana. Não. Idolatra. Aí fica emburrado no culto. Ou aí lá em casa. Aí coloca uma live, o marido vai falando, não vai assistir mais a live, a mulher não vai assistir mais a live, o menino não vai assistir mais a live, porque que Deus é esse, que deixa a situação que nós estamos passando, como se ele fosse obrigado a responder as nossas questões. Fica com uma tromba, braços cruzados, aí pede para cantar, não canta, pede para adorar, não adora, pede para orar, não ora. Ô, gente, isso é sério demais. Bem, se quiser desligar, pode desligar, benção. Pode desligar. Acho que o barulho já diminuiu lá da rua. Obrigada. E fica como anda, não se envolvendo. E anos e anos e anos e anos. E quantas pessoas estão na igreja? Anos e anos. Obrigada, servo de Deus. Deus te abençoe. Anos e anos idolatrando a dor, os conflitos são maiores, porque alguém está irritando, porque alguém não falou, porque não me comunicou, porque não me chamou, porque o uniforme foi diferente, porque... E não comia, não se envolvia. E sabe quem é prejudicada nessa história? A própria Ana. Que penina comia, com o coração ruim, mas comia. Porque tem gente que é assim, né? Não torce pelo outro, pisa no outro, é orgulhoso, mas vai lá, vai na ceia, e se acha que está tudo resolvido. Mas comia, mas participava, não que seria o certo. Não estou fazendo uma apologia para o correto. A palavra do Senhor diz que examina-se o homem a si mesmo. Isso eu estou falando acerca da ceia, para tomar do pão e do cálice. Tem que examinar. Não é uma apologia para falar, é penina, então penina do jeito que estava, irritando a outra, irando a outra, vai tomar, não. Mas de alguma maneira, anda que perdia. É só você que perde quando fica aí com as suas dores, os seus conflitos e não se entrega ao Senhor. Somos nós que perdemos no culto. Porque alguns saem cheio, transbordando e querendo mais, e querendo voltar a jejuar, e querendo ter uma vida de santidade, fazer a diferença, e outros continuam na mesma, com uma vida mediana, vai para o culto, ora quando quer, faz o que quer, e quando precisa, eu lembro de Deus. Quem estava perdendo aqui é Ana, quem perde somos nós quando temos resistências, quando idolatramos as nossas dores, quando os nossos conflitos são sabotadores do culto ao Senhor, quando resistimos por alguma coisa, quando cruzamos os nossos braços e falamos, não vou fazer, não vou servir, não vale a pena, ninguém me reconhece, ninguém visita, ninguém me liga, ninguém me manda zap, e não vou fazer e pronto, acabou. Ah, misericórdia, sabe quem está perdendo? É quem faz isso, é Ana. Por que eu sei disso? Porque quando ela resolve tirar essa casca da amargura, porque o próprio esposo vai diagnosticar e perceber como estava a alma daquela mulher. Porque está tão mal o teu coração, verso 8 a pergunta. Porque está tão pesado esse coração? Porque há tanta resistência? Ana não come, por quê? Porque o coração está amargurado. E quando ela decide derramar a alma dela aos pés do Senhor, a história dela muda. A história dela muda, porque é quando ela derrama-se, que até ele acha que ela está embriagada, que ele também estava fora da visão, olhando, e aquele povo que não tem discernimento nenhum. Tem gente que não tem discernimento nenhum, né, gente? Esses dias, um tempo atrás, estava numa igreja, mas sabe aquela vontade de chorar, mas chorar de alegria, sabe aquele momento de falar assim, gente, deixa eu chorar, lembrando de tudo que Deus fez. Aí a pessoa sem discernimento abraça e fala, calma, essa luta vai passar.
E naquele momento não era luta nós temos, mas naquele momento eu só queria chorar e falar: Deus, eu tava, sabe aquele regozijo de falar: Deus, tu és maravilhoso, quem tu és, olha as suas maravilhas. Aí a gente começa a chamar algumas frases de salmos, e aí começa a declarar, pensei, né, Jó, enfim, aquelas palavras que a gente começa a extrair da palavra do Senhor e começa a chorar. E aí a pessoa sem discernimento, né, e começa a eu repreendo o Senhor todo esse mal, traga alegria, 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 tira essa tristeza. E eu, gente, eu tô tão feliz, se tu soubesse, tão feliz. Deixa eu aqui, saí da minha oração meia murcha. Eu falei: será que eu que tô fora de sintonia? Deixa eu ver. Ai, gente, meu Deus do céu. Então, Eli sem discernimento nenhum, sem discernimento, oh Deus, nos dê discernimento, Senhor. Dê discernimento. Falou: não, minha filha, tu já tá bêbada, já tomou todas e veio aqui para adorar o Senhor bêbada. E aí ela abre o coração, e foi aí que o Senhor, que o profeta diz: então vai que será cumprida a tua petição, Deus vai atender. E aí ela gera Samuel. Mas foi depois de um derramar, igreja, foi depois que caíram todas as resistências, todos os preconceitos, todos os conflitos internos e pessoais. Simplesmente se entregou, simplesmente se prostrou, simplesmente apresentou a causa, mas apresentou agora no lugar certo, em adoração. E eu finalizo dizendo algo que eu escrevi, que não é nem minha frase, é de uma outra missionária, de uma pastora, que diz o seguinte: não permita que a ausência do que você não tem roube o que você já tem. Porque às vezes, e isso faz muito sentido, e eu pego essa palavra e coloquei no meu coração, porque às vezes nós estamos tão assim, tão tristes, tão desanimados, potencializando aquilo que nós não temos. E eu disse que eu peguei essa frase porque depois eu coloquei nas redes sociais, e isso é real. Uau, faz sentido. Às vezes nós estamos sendo roubados de viver o hoje. Que delícia, o culto ao Senhor depois de 5 meses, 4 meses, sem a comunhão dos irmãos. Só que nós sempre vamos estar potencializando, a nossa tendência é potencializar aquilo que ainda nós não temos. Isso vai roubando a nossa alegria, vai minando. Então não permita. Não permita que a ausência, aquilo que você ainda não tem, as conquistas, o cumprimento da promessa, o chamado, venha roubar a paz, a alegria daquilo que você já tem. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida, o que você já tem o Espírito Santo, o que você já tem o dom, o que você já tem o Consolador, o que você já tem aquele que te renova, o que você já tem a saúde, o que você já tem é a vida. O que você já tem um travesseiro para colocar essa cabeça para dormir, né? Hoje nós estamos falando assim, uma das coisas que como pode, pessoas não dão valor. Em uma casa, em uma cama quentinha, talvez não seja a tua casa do seu sonho, mas você já tem. Talvez a mobília da sua casa ainda não é do seu sonho, mas você já tem. Então vai dormir hoje nessa cama que está fazendo barulho, sei lá, e vai dando glória a Deus. Não está dormindo no chão, numa rede. Se tiver numa rede, glória a Deus, porque tem rede. Tu não está no piso gelado. Dá glória a Deus. Às vezes nós temos o prato de comida, aí só tem um arroz, um feijão e um frango. Aí de novo frango, só sabe murmurar, criticar. Glória a Deus por esse prato de comida, e está comendo frango já há 4 dias. Porque tem gente que nem isso tem. Vamos ser mais gratos, e isso vai enchendo o nosso coração de alegria, isso vai enchendo o nosso coração de regozijo, de gratidão. E daqui a pouco você está cantando de novo adoração ao Senhor, daqui a pouco você está declarando amor ao Senhor, daqui a pouco você está no altar de sacrifício, que é o teu coração derramando a verdade de quem Ele é, falando: Deus, eu te amo, eu te adoro. Para de ficar como Ana, amargurado, porque ainda não tem. Porque parece que está dando tão certo fulano, e ainda não deu certo para mim. Mas mais do que as orações não atendidas na sua vida, tem orações que foram respondidas pelo Senhor. Você tem resposta de oração. Nós temos, se deixar o microfone aqui, cada um tem um testemunho para contar, e glória a Deus por isso. Então, que possamos aprender nessa noite a não sermos como Ana,
entregar o nosso culto de como nós estamos anos e anos. Aí vem para a igreja, anos e anos, não consigo entender, gente. Tem gente que fica anos e anos na igreja e não tem uma libertação da alma, não tem uma alegria, continua ainda preso em coisas. Ana, anos e anos, subia para o sacrifício, apresentava o cordeiro, e quando chegava para envolver no culto, que hoje eu vou chamar de culto, ela não se envolvia. Reserva. É como eu estou. Se eu estou bem, eu entrego aquilo que eu tenho. Mas se eu não estou, eu não entrego. Então aí nós passamos a idolatrar, a ter um termômetro das nossas emoções. E as nossas emoções são falhas. Basta uma mudança hormonal, a mulher sabe o que é isso. A gente já vira só o sangue do cordeiro. Basta uma mudança hormonal. Então as nossas emoções, elas são falhas. E nós não adoramos o Senhor a partir daquilo que nós sentimos. Nós adoramos a Deus a partir do que nós cremos de quem Ele é. Fica de pé, igreja. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui. E nós vamos adorar. Eu acho que eu estou com a ideia da live, né? Não, mas tá certo. Que hora que acaba o culto normal? Ah, é? Tá. Oh, igreja. Não deixa que os conflitos, os problemas venham sabotar a sua entrega. Se você está numa live, aí na sua casa mesmo, não é só a live, é o culto. É o culto. Nós estamos sintonizados pelo Espírito. Então entrega. Nós estamos aqui na igreja, hoje está frio, está friozinho. Nós decidimos sair das nossas casas. Não é só para cumprir o número de pessoas que pode entrar nesse ambiente. Não, nós saímos da nossa casa com sede, depois de 5 meses sem vir na reunião dos irmãos, do santo, porque nós estamos com vontade. E às vezes, porque uma penina falou algo para você, roubou sua paz. Então que essa semana você comece adorando ao Senhor, independente de como você está passando. Coloca aí os louvores, volta a dobrar o joelho, a orar. Não busque a Deus só quando as coisas estão apertadas. E ainda quando nós desejamos, né? Porque às vezes nós invertemos os papéis. Buscamos a Deus quando não, todos os nãos bateram na nossa porta, aí a gente busca a Deus, aí busca a Deus. Não, mas busca Deus em primeiro lugar. Estabelece o governo dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, e o adore, e derrame. Ah, pastora, mas com tudo que eu estou passando, com o luto, com a dor, com a partida, com a restrição, com tudo que eu estou passando, é difícil, pastora. Eu não disse que é fácil, mas eu disse sobre a fonte e o caminho. Não foi fácil para Ana ser estéril, não gerar filho, ter o não de anos e anos, e ter uma mulher que a irritava, ironizava, tirava uma onda. Não é fácil. Só que ela foi para o caminho certo. Foi onde mudou realmente a sentença da vida dela. Ela derramou aos pés do Senhor. Com tudo isso, o que a Cris quer dizer para vocês? Está com todas essas dores, todas essas questões que eu não faço ideia, mas mesmo assim, derrame aos pés do Senhor em adoração. Verbaliza, chora, clama, grita, faça como Bartimeu, chama a atenção de Deus. Volte a jejuar, volte a buscar ao Senhor nas madrugadas. Volta a orar, volta a colocar o louvor no carro, volta para o serviço cantando louvores, volta a meditar os salmos e vai repetindo esses salmos, alguma passagem da Bíblia. Enquanto você vai para o seu serviço, você vai pensando neste verso, vai olhando para o céu, contemplando a glória, contemplando a beleza. Sinta o ar no seu pulmão, dizendo: Deus, eu tenho mais uma oportunidade de ser melhor. Eu acordo, eu sinto o ar indo para os meus pulmões e saindo.
eu sinto meu coração batendo, eu sinto toda a minha cognição trabalhando, os meus olhos estão enxergando, contemplando a beleza, o teu poder, a minha voz está saindo, os meus ouvidos estão abertos, eu estou em pé caminhando, não estou dependendo. Senhor, e aí você começa a glorificar, e teu coração começa a se encher, e daqui a pouco você é renovado, batizado com o Espírito Santo, recebendo a cura da alma, e vai derramando. E Deus, esses são os meus medos. Derrama suas fraquezas, verbaliza pecado, verbaliza seus temores, verbaliza sua dor. Faça como Ana, derrama, e você vai ver a sua história sendo modificada, transformada pelo poder da presença dele sobre a sua vida. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos e aprenda como Ana. Penina irritava, a resposta da esterilidade existia, porém eu vou na fonte e me derramo, e me derramo, e me derramo. Enquanto os meninos estarão louvando, louva com a sua alma, presta o culto ao Senhor, apresenta como um sacrifício, como uma oferta ao Senhor as suas emoções, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, aleluia. Declara para o Senhor aí na sua casa. Vocês que estão aqui na igreja, declara. Aleluia. Que eu mande tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rei-te estou. Se rende, se entrega, sem armas, sem resistências, em nome de Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia. Cheio